Prezadas e prezados, eu quero conversar com você sobre Ernesto Che Guevara. Vamos conversar sobre Che Guevara? Bom, gente, eu dizia para vocês que lá nos anos 1980, final dos anos 1980, foi lançada uma coleção de história, sobre história. Teve 91 livros, né, chamados Grandes Líderes, né? E aí, nessa coleção, vários grandes líderes foram destacados, né? Líderes do bem e líderes do mal, né? Como, por exemplo, o Ayatollah Khomeini do Irã, como Hitler, né? Como Stalin, como Trotsky, como o Mário Soares em Portugal, como o Franco, como... quem mais? Franklin Delano Roosevelt, maior presidente da história dos Estados Unidos, né? Como Dwight Eisenhower, né? Que foi herói de guerra e depois presidente dos Estados Unidos também, como Giuseppe Garibaldi. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre o Garibaldi já, né? Como Ho Chi Minh, o grande líder lá da resistência vietnamita, como Xu Enlai, né? Que foi o presidente da China nacionalista, que depois foi Formosa, né? E como Deng Xiaoping, enfim, vários líderes aí mundiais, numa coleção de 91 livros. Eu, na época, adquiri a coleção, então eu li, eu em tese iria ler os 91 livros, né? Eu tinha os 91 livros, só que eu não consegui ler na época todos, né? E houve um temporal lá na casa da minha mãe onde eu guardava esses livros e alguns se perderam. Mas de qualquer forma eu ainda tenho alguns e eu leio com alguma frequência, né? Um dos que eu li na época, né, lá na época, nos anos 80, foi sobre o Ernesto Che Guevara, né? E o Che Guevara, ele surpreende, né? Surpreende muito porque ele era de uma família de classe média altíssima na Argentina, ele é argentino, né? Ele poderia ter uma vida pacata, calma e muito tranquila, né? Formado em medicina, ele teria facilidades no mercado de trabalho e ele optou pela causa da revolução, né? Ou seja, meu papel é sair daqui, perseguir esse continente de moto, né? E ver onde eu posso ajudar a fazer a revolução. Então esse foi o papel que o Che Guevara se atribuiu, né? Que é um papel muito digno, né? Que é um papel da pessoa renunciar a facilidades que tem na vida para poder construir um mundo melhor para os outros, né? E ele teve aqui no Brasil, ele teve na Bolívia. Na Bolívia, aliás, foi que ele foi assassinado, né? Ele teve no Paraguai, enfim, ele teve em vários países. Quando ele chega em Cuba, né? Ele se torna o grande teórico do regime, né? Por quê? Porque o Fidel Castro, antes do golpe de Serra Maestra em que ele tomou o poder, ele não se declarava comunista. Ele não se declarava comunista, ele só se declarava um nacionalista que visava combater a ditadura corrupta do Fulgêncio Batista, né? Que era o títere, era a marionete dos Estados Unidos, né? Então, quando Fidel Castro ele chega ao poder, né? Ele não é comunista, né? Porém, a proximidade da União Soviética, da então União Soviética, a possibilidade da União Soviética financiar o regime, o regime castrista, né, leva o Fidel Castro pro caminho do comunismo, né? E quem era o grande comunista que ele tinha ali ao lado? Quem era o grande teórico do regime, o conhecedor da teoria, o conhecedor da prática, o cara que realmente era o comunista na história, por convicção? Era o Ernesto Che Guevara. Então o Che Guevara ele assume vários papéis proeminentes lá em Cuba, né, durante a Revolução Socialista deles, né? Aliás, é melhor usar a palavra socialista do que comunista, tá? Quando a gente for falar sobre Karl Marx, e eu vou falar com você sobre Karl Marx, eu explico porquê. Então, o Ernesto Che Guevara ele se torna o grande líder, né, de muitos aspectos da Revolução.
Digamos que o Fidel Castro era a figura representativa para o exterior, externa, né? Mas quem conduzia grande parte das operações internas era o Che Guevara, né? Bom, depois ele achou que o papel dele lá estava cumprido, ele migrou para tentar fazer a revolução na Bolívia e aí ele foi... Gente, agora eu não lembro se ele foi morto na Bolívia ou se ele foi morto no Congo, né? Mas enfim, também não interessa muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Ernesto Guevara ele era tão partidário da revolução, que em Cuba principalmente, que ele mesmo fez diversas execuções de adversários políticos, né? Aí eu quero dizer que aí mostra uma falha de caráter do Ernesto Che Guevara, né? Você, por um lado, quer um mundo melhor, e um mundo melhor, segundo ele pensa, é o socialista, mas por outro lado você vai lá e executa pessoas. E aí? Aliás, a grande crítica que eu faço ao Fidel Castro é essa, né? O Fidel Castro, ele executou, não apenas, ele executou em massa, muita gente, né? Então é o dictador, né? Não importa se é de direita ou se é de esquerda, é o dictador, e ditadores têm que ser execrados, né? Mas o Che Guevara também matou, e matou bastante. Então aonde fica a visão humanística, né? Que temos que fazer a revolução, um mundo melhor para todos, se alguns desses todos são mortos, né? É uma boa reflexão. Eu acho que hoje em dia você pode chegar a um consenso, né? De que as vidas têm que ser preservadas, as pessoas têm direito de fazer oposição, de pensar o que quiserem, né? E aí a esquerda se viabiliza mais pela social-democracia, né? Aliás, sobre social-democracia a gente pode conversar aqui sobre o Willy Brandt também, né? Grande líder alemão. Um dia desses eu vou fazer isso, né? Então, eu diria que Ernesto Guevara ele deu uma no cravo e outra na ferradura. Tem gente da esquerda que vai ficar muito brava comigo, eu sou de esquerda também, mas não concordo com a execução de gente. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu queria pedir 6 favores para vocês. O primeiro se inscreva no canal, é bem fácil, tem aí o botão inscrever-se, é só você apertar com o dedo no botão e estar inscrito. O segundo dê like nesse vídeo, né? Quanto mais likes você puder dar, melhor, né? Terceiro ponto, compartilhe esse vídeo com quem você achar que deve, tá? Quarto ponto, ativa o sininho aí para receber notificações de novos vídeos, né? Quinto ponto, eu tenho mais de 1000 vídeos aqui no canal, a maioria é sobre política, mas eu também tenho muitos vídeos sobre futebol, tenho vídeos sobre outros assuntos como aulas de administração, porque eu fui professor de administração durante mais de 20 anos, né? Eu tenho vídeos sobre cinema, sobre teatro, sobre televisão, sobre novela, sobre outros esportes, sobre leitura, né? Eu tenho vídeos de várias naturezas aqui, apesar da maioria ser sobre política, tá? Então, se você puder dar uma olhada no canal, ver os vídeos que te interessam e assistir, eu agradeço muito. E também, sexto, eu peço, por gentileza e sem querer forçar a barra, e se não for possível eu entenderei, que se você puder e quiser, ou puder ou quiser, você dê uma contribuição financeira aqui para o canal, né? Nós estamos precisando dessa contribuição financeira. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o meu número de Pix e aí você faz a contribuição no valor que você achar devido, né? Mas sem querer forçar nada, se você achar que não deve contribuir, fique à vontade e tá tudo certo, tá? Gente, muito obrigado aí pela assistência do vídeo, tá? E nós continuaremos aí com novos vídeos, eu espero poder contar com a sua assistência.